acho melhor. Correto. O meu apareceu. Bom dia, galera, beleza? DFFM, programa Cruzeiro em Letras. Estamos aqui nessa nova transmissão aqui. De repente tivemos alguns probleminhas, mas estamos de volta nesse sábado maravilhoso. E é isso aí. Todo mundo bonitinho. Pietro Costa hoje. Bom dia. Está aí. Não tá bonitinho. Não está bonitinho, não. Todo mundo bonitinho. Elegante, elegante. O dia está bonito, é diferente. Esporte fino. O dia está diferente, mas nosso querido aqui Rafael, que esteve na Alemanha, esteve na Áustria, esteve em tudo quanto é lugar do mundo, é um homem viajado. E é isso aí. Programa Cruzeiro em Letras, vamos começar aqui com o nosso Diálogos Literários. Quem tem aí poesia para falar? Presidente, por favor, faça as Comece honras. aí, isso. Saudações a todos desse planeta literário, a nação rubro-negra e todas as demais Não, nações. isso não. Fair play, pessoal, fair play. Negativo. Tô vendo Bom, que o assunto hoje- Crianças, por favor, não Sai- façam isso em sai da casa. sala. Saiu da- Sai na sala. Então, pessoal, uma grata satisfação estar com vocês novamente, né? Sentia falta desse ambiente aqui, né? Fiquei um pouquinho afastado, né? Contundido, né? Sim. Tá bom. Contundido por algum tempo, questão de saúde, mas estamos de volta, né? Que bom. Eu vou recitar tive a honra de ser classificado nessa antologia de poesia e prosa, né? 7º Prêmio Literário, coordenada pelo escritor Marcelo de Oliveira Souza, né? Ele tem uma longa jornada na literatura, né? Há bastante tempo que coordena iniciativas desse tipo, né? Então fiquei muito feliz que eu fui classificado e obtive a terceira colocação nessa antologia nacional, né? Então eu vou ler para vocês. Entre os poemas selecionados, eu participei com 4. Isso, participei com 4 poemas, eu vou recitar um para vocês. Como alguns sabem, eu sou formado em Direito, né? Então, esse poema é uma homenagem a todos que acreditam no papel do direito perante a sociedade, de eticidade nas relações sociais, de promoção da justiça, né? De defesa da democracia, né? Então, esse poema eu fiz em homenagem à advocacia e, por extensão, a todos que acreditam no bom direito, né? Advocatos. Desafia qualquer carrasco, não assente às parcialidades, resiste ao midiático espetáculo, voz tenaz contra arbitrariedades, patrono contumaz da liberdade. Armado pelo raciocínio lógico, dispara contra sofismas e aporias, preza a pureza do contraditório, impugnando sutilezas descabidas. Opõe-se ao punitivismo crescente, não se afeta pela cólera de fora, antes impopular do que indecente, na faina exercida a sua glória. De boa fé com a parte contrária, em repugnância a lides temerárias, perscruta respostas consensuadas, atento à função social de sua lavra. Atencioso no seu trato humanístico, diligente nos instrumentos jurídicos, conciliador, escrupuloso, sensível, intérprete acurado do caos legislativo, fiel da balança contra autoritarismos, na defesa de direitos o protagonismo. Por Calamandrei, rigorosamente descrito, em seu lirismo lê-se um ditoso aviso. A jurisdição a ele deve todo o seu equilíbrio. Bem, parabéns. Você, Rafael, tem alguma novidade aí? Sim, bom dia primeiro aos nossos queridos ouvintes. A gente também pede desculpa pelo início um pouquinho tumultuado aqui, nessa novidade técnica na mesa, mas daqui a pouco a gente apresenta o nosso novo operador, do qual a culpa não é dele. Na verdade, os erros aqui foram mais nossos que chegamos um pouquinho antes, né? Mas enfim, hoje é um dia bem diferenciado para o nosso programa. Eu estou de volta ao Brasil, depois de uma aventura na Alemanha. Vou ler o poema de um grande escritor alemão, Bertolt Brecht, Dificuldade de Governar.
Tá, antes de você começar, você vai ler em alemão também? Não, vai ter aqui o closed caption, a tradução é em tempo real. Tá certo. Vamos lá. Todos os dias os ministros dizem ao povo como é difícil governar. Sem os ministros, o trigo cresceria para baixo em vez de crescer para cima. Nem um pedaço de carvão sairia das minas. Se o chanceler não fosse tão inteligente, sem o ministro da propaganda, mas nenhuma mulher poderia ficar grávida. Sem o ministro da guerra, nunca mais haveria guerra, e atravessaria a nascer o sol. Sem a autorização do Führer, não é nada provável, e se o fosse, ele nasceria por certo fora do lugar. E também difícil, ao que nos é dito, dirigir uma fábrica sem o patrão. As paredes cairiam e as máquinas encher-se-iam de ferrugem. Se algures fizessem um arado, eles nunca chegariam ao campo. Sem as palavras avisadas do industrial aos camponeses, quem, de outro modo, poderia falar-lhes na existência de arados? E que seria da propriedade rural sem o proprietário rural? Não há dúvida nenhuma que se semearia centeio onde já havia batatas. Se governar fosse fácil, não havia necessidade de espíritos tão esclarecidos como o do Führer. Se o operário soubesse usar a sua máquina e se o camponês soubesse distinguir um campo de uma forma para tortas, não haveria necessidade de patrões nem de proprietários. E só porque toda a gente é tão estúpida que há necessidade de alguns tão inteligentes. Ou será que governar só é assim tão difícil porque a exploração e a mentira são coisas que custam a aprender? Brecht sempre com uma ironia bem ácida sobre essa relação do governo na época do nazismo, e logo mais a gente vai falar muito do que eu vi na Alemanha sobre esses registros históricos que eles fazem questão de deixar bem vivo para a memória de todos. Afinal de contas, a história tem que estar aí sempre, né? Porque senão a memória também vai embora. Infelizmente, nosso país sofre dessa falta de memória. Mas tudo bem. É isso que faz os eventos ruins da história se repetirem, né? Sim, a falta de conhecimento e atenção a eles, né? Aí eu vou citar um outro alemão, Por favor. Karl Marx, né? Que a história se repete. Primeiro como tragédia e depois como farsa. Exatamente. E aí vai. Bom, vou ler aqui rapidinho aqui, né? Luzes no farol. Simulado, o beijo no asfalto, o som alto, a poesia itinerante. Num instante, um abraço, um adeus, uma palavra, uma tempestade, o silêncio. Deus e o mundo inteiro visto num quadrado. Eu acho. Muito bom. Bom, galera, assim como nós tivemos esse início mais assim, mas a gente está aqui porque primeiro quero desejar a toda a família da Andréa abraço, né, sentimentos. Ela perdeu o avô dela essa semana e não pôde estar aqui com a gente, mas a gente está tentando fazer o melhor aqui e esperamos ela de volta o mais rápido possível. Mas é isso aí. Forte abraço aí para a Andréa, força nesse momento. A gente está aqui rezando por você também. Nossa solidariedade. E é isso. Então, assim, nós vamos iniciar os quadros, porque senão a gente vai... Vamos lá. E vamos começar com o seu quadro da história. Vamos lá? Tempo da Memória. Tempo da Memória com Rafael. Pois é, pessoal. Então, estou aqui de volta, né? Semana passada participei de longe. Eu estava na Alemanha para participar daquele que é o maior evento de Feira do Livro Mundial, que é a Feira do Livro de Frankfurt, cidade alemã, que tem tudo a ver com a história do livro. Afinal, do lado dela fica a cidade de Mainz. Não sei se é essa a pronúncia, por favor, perdoe meu alemão, que não é inexistente. Mas foi em Mainz que Gutenberg criou a imprensa, né? A primeira fabricação de livros impressos aconteceu naquela região da Alemanha. Gutenberg publicou uma versão da Bíblia que se transformou logo em sucesso editorial, né? Afinal, você nunca tinha tido essa grande quantidade de produção de livros na Europa, lembrando que na China isso já acontecia há muito mais tempo. Quando a gente fala do Gutenberg, é a criação da imprensa no mundo ocidental, e é realmente ali no Ocidente que a Europa, enfim, que o Gutenberg começa a divulgar essa questão da publicação, e ali se tornou realmente um polo da produção editorial. E aí logo depois em Frankfurt, que é a cidade maior logo ao lado, você tem a criação já de uma feira do livro já em dos anos de 1700, século XVIII. Ela ficou um tempo parada, retomou nos anos 40 e desde então se consolidou como o maior evento
do mercado editorial mundial. Você tem um complexo de centros de convenções, o Messe Frankfurter, se é esse o nome correto. Se você for comparar, até cheguei a comentar na ligação ao vivo, né? Mas a gente tem o nosso centro de convenções aqui do Brasil, Ulisses Guimarães, eu diria que são uns 6 centros de convenções daquele, todos unidos, com uma praça ao redor, e todos repletos de estandes de editoras, de escritores. Claro, a grande maioria realmente é alemã, europeia, mas tem gente do mundo todo lá. E é uma oportunidade incrível de conhecer essa produção editorial, como que eles levam isso a sério. Então, assim, eu já tinha me proposto, desde o início do ano, quando eu vi que ia coincidir, porque aqui em Brasília, na rede pública, eu que sou professor, a gente teve uma semana de recesso, que foi essa semana do professor, né? Tinha ali entre feriado e outro, entre o feriado do dia 12 e o dia 15 de outubro do professor, já foi previsto no início do ano, essa semana, sem aulas. E aí, já no início do ano, eu já tinha visto que coincidia com a feira, então foi o momento, não, vou me programar. E aí, finalmente, eu pude ir lá. Trouxe alguns materiais para vocês, mas para dar uma folheada, né? Quem quiser ler em alemão pode me procurar aqui, mas enfim. Esse é o guia do visitante, tá? Essa é a versão em inglês. A gente sempre encontrava tudo muito também em versões em inglês, né? Mas é realmente uma programação gigantesca, são 4 dias de atividades. Sendo na quinta e sexta, ela é fechada para o público em geral. É mais voltado para os editores, para os donos de, enfim, de empresas que comercializam os livros. São rodadas de negócio, palestras. No sábado e domingo é que é aberto ao grande público. Eu fui realmente só no sábado. A entrada são 22 euros, né? Se a gente for converter também para... Enfim. Mas é muito bacana você ver essa presença de livros do mundo todo. Eu fiquei mais tempo nesse pavilhão dedicado às representações internacionais. Você tem lá estandes por países, e aí dentro do stand de cada país você tem a presença de várias editoras. No caso do Brasil, quem organiza é a Câmara Brasileira do Livro. Lá eu tive a oportunidade de conversar com a Fernanda, que é a coordenadora. Fernanda Oliveira? Não. É outra Fernanda, da Fernandinha. Fica lá, então. É outra. Eu tô com o cartão dela, mas não vou localizar aqui agora, mas ela comentou essa questão de que a Câmara do Livro, eles têm esse trabalho, né? Aqui está o catálogo dos livros brasileiros que estavam na feira, e é justamente isso. Claro, realmente é mais voltado para as editoras. Eu conversei muito com ela, como é que fica a questão do autor independente, o pessoal que publica sem editora. Ela falou que realmente tem começado a surgir uma demanda, algumas pessoas têm procurado por ela, né, na Câmara do Livro, e eles estão realmente considerando sim a possibilidade de organizar esses coletivos. É porque não daria para realmente levar individualmente, né, a pessoa nesse projeto, mas você tendo um coletivo, está começando a se gestar essa possibilidade. Até porque assim, os estandes, o espaço é gigantesco, mas se a gente compara com a Feira do Livro, você via lá editoras como a FTD, que é de livros mais didáticos, Companhia das Letras. Era um espaço bem pequeno para o tamanho dessas editoras na realidade do Brasil. Para você ter toda a logística de levar esse material, livro, pessoas, tudo mais, realmente, eu postei as fotos, está no blog da academia, quem quiser depois ver lá mais o relato, mas é um stand grande com muitas editoras, então fica um espaço pequeno para cada uma. Porque a intenção realmente é fazer uma amostra. Você não vai com esse objetivo de vender tanto ao grande público, e sim de fechar contratos para que editoras locais ou de outros países possam então importar os livros brasileiros. E esse aqui é o grande objetivo, é muito mais uma feira de contatos, de você fazer negociações. Claro que o público vai, eu mesmo fui lá, comprei alguns livros, aí já foi num outro stand ao lado, que é o dessa editora chamada Gira Brasil, que é uma editora brasileira e alemã. Ela funciona na Alemanha, mas atende os autores brasileiros, e tem muito brasileiro morando na Alemanha. Sim. Então esse aqui é o catálogo deles, né, da Gira Brasil. Eu tive a oportunidade de participar lá de 3 lançamentos de livros que aconteceram. Uma conhecida nossa, que é a Clara Rigui, estava lá, né, ela é moradora do Cruzeiro há muito tempo e já participou de alguns saraus nossos. Foi muito legal encontrar com ela lá. Até a gente trocou livro, comprei mais esse aqui dela, que é o Tempo Seco, e esse é o Segunda Divisão. Enfim. E eu também participei do lançamento da
Vanete Santana, com esse livro chamado Rai Brasil, A Construção de uma Nação. Ela é professora, é brasileira, mas mora na Alemanha, tá fazendo, tem doutorado, né, leciona lá, e fez esse livro sobre essa construção da imagem do Brasil enquanto nação, uma leitura bem bacana, comecei já e vale muito a pena. Não sei se ele está vendendo aqui no Brasil, né? Um livro em português, feito por uma brasileira, mas publicado na Alemanha. Talvez, não sei como é que é a possibilidade de chegar aqui ao Brasil, mas vale muito a pena. Então é isso, é realmente um evento de encontro, de organização, né, de atividades para você divulgar a produção literária que não só na Alemanha, mas do mundo todo. Você vê lá, cara, eu vi stand de países assim que você pouco ouve falar. E eles estavam representados lá, né? Azerbaijão, Ilhas Faroe, uns lugares assim mais inusitados e... Deixa eu fazer uma pergunta, já que você está nessa questão. Talvez há uma possibilidade de entrar nesses grupos, né, individuais, mas mais independentes. Você por acaso viu algum sarau, alguma coisa, alguma movimentação musical e poética? Apesar que tudo bem, né? Em alemão o pessoal vai ter que... Sim, não, musical com certeza. Tinha. Na área central, entre os galpões, entre os centros de convenções, você tinha palco, praça de alimentação, tinha muita apresentação musical. Esse formato do sarau, como a gente faz, eu realmente procurei, eu não vi, não encontrei. Pode ser que tenha acontecido, eu não tenha achado, porque o negócio é gigantesco, né? Claro. Eu fiquei só um dia, entrei 10 da manhã, saí de lá. Deu 6h30, o negócio começou a ficar vazio, eu não entendi nada, aí que eu me toquei e tá fechando, porque passou batido realmente, né? E é assim, não deu pra ver tudo, mas não localizei. Pode ser uma novidade se levar pra lá. Mas ela falou que realmente há esse interesse de se conversar. Claro, tem um custo considerável. Infelizmente o euro hoje está com um valor muito... Se não me engano, eu comprei euro aí a média de R$ 4,70. É meio puxado. Eu vejo assim, né? Como academia, eu acho que não para o próximo ano, mas eu acho que se a gente conseguir fazer um projeto e, sei lá, daqui a médio e longo prazo longo prazo, médio eu acho que a gente 5 anos, deve sei lá, 3 buscar anos. até parcerias também. Porque assim, eu fui individualmente realmente, mas para turistar, né? Fui como um turista. Claro. Antes disso eu passei na cidade de Berlim. Estou aqui com a camisa do Hertha Berlim, campeão alemão dos anos 30. Depois de lá pra cá não deu muita coisa não. Mas é um time da capital. Alguém pode dizer que é o Cruzeiro, mas tudo bem. Achei o garoto aqui do Cruzeiro, né? Isso que eu achei legal. E tava em promoção também a camisa. Não, essa aqui eu vou levar, porque... Então, não sei se no Brasil encontraria uma dessas. Acho que não, cara. Né? E é bonita também, achei bem É diferente. Não, e assim, a viagem realmente vale muito a pena, né? Não só Frankfurt, mas Berlim. Os museus de Berlim são incríveis. E aquilo que eu estava comentando quando eu li os poemas do Bertolt Brecht, né? A referência que eles fazem à história, ainda mais considerando a história alemã em função do nazismo, tudo, né? Dos anos 30 Toda a principalmente. história, né? A história alemã ela é muito rica, mas o que eu vi mais em Berlim que me chamou a atenção são as referências que eles fazem questão de não apagar do que foi tanto o nazismo, mas também a questão da divisão da cidade com o muro já na Guerra Fria. Né? Você tem referências assim, não só de museus, mas de locais. Porque o muro foi derrubado, mas não todo. Eles fizeram questão de deixar alguns pedaços do muro. Há memoriais ali onde você não só vê o muro, mas com, né, placas, enfim, há um memorial do muro que mostra que, apesar de ter sido uma vergonha muito grande para eles, primeira questão do nazismo, eles oficialmente é uma vergonha para a nação que foi o nazismo. Tem uma exposição lá num bunker do Hitler que chama Como Foi Possível o Hitler? Esse é o título, né? Tentando explicar o contexto, realmente foi uma coisa muito, muito louca de acontecer, mas que eles deixam para as outras gerações para que não se repitam, porque esse é o grande objetivo deles. Essa é a grande questão. Eles querem, aconteceu isso, houve esse erro de ter uma pessoa racista, misógina, enfim, todos os preconceitos que você conseguir traduzidos nessa figura. A perversidade, o que ele fez, não só para a Alemanha, como para o mundo, né? E assim, eles não escondem, mostram, falam quanto que ele foi perverso e reforçam. Não devemos repetir isso. Então, a todo local que você caminha, você anda, você consegue encontrar
essas referências. Eles mostram mesmo para ninguém se enganar, se deixar enganar. Tem uns malucos aí que raspam a cabeça, né? Anda ali com aquela roupa de... Enfim, tem todo o vestuário lá querendo, né, se inspirar no sujeito. O tal do neonazismo realmente existe, mas ele é muito combatido da maneira mais correta, por meio da educação, da cultura, mostrando que aquele não é o caminho para se construir uma nação. O que eu acho que é correto é essa educação, né? Assim, mostrar realmente da melhor forma, né? Não é pelo lado violento, nem, enfim, nem outras coisas. Acho que a educação é que realmente faz com que a gente consiga evoluir, né? Eu acho que o processo, o progresso da própria humanidade está nessa questão mesmo. A defesa de valores mínimos, né? Básicos para o convívio entre as pessoas, né? Um convívio amigável, respeitoso. Né? E o que me chama a atenção nesse contexto, né? A gente vem discutindo assim, na Europa tem uma discussão muito grande sobre a imigração, pessoas vindo de outros países, e cara, o que você vê da presença de indianos, de turcos, pessoas que vêm muito ali dessa região do Oriente Médio, na Alemanha é muito forte. Eles estão presentes, eles estão indo para lá, estão ocupando espaços, sabe? Principalmente culinária. Acho que eu achei mais restaurante de comida indiana e turca do que alemã mesmo, né? E é isso, o mundo está aberto, as fronteiras, né? As pessoas querem conhecer e você ir para a Alemanha, você conhece um pouco também desses países. E essas pessoas vão para lá porque vem ali uma oportunidade. E, assim, eu não consegui dialogar com muita gente porque, enfim, alemão realmente não ia dar conta. Mas eu não percebi, não vi atos ou algum tipo de estranhamento dessas pessoas de fora. Você caminha na rua e, assim, você vê gente do mundo todo lá. Berlim é uma cidade realmente muito cosmopolita, tem o mundo todo lá também. E é muito bacana de você ver essa diversidade. Claro, a presença alemã nunca vai sumir, né? Você vê de loira por lá, é incrível. Uau. Não dá para esperar menos. Mas não somente. Há variedade realmente de imigrantes que estão ajudando a construir a Alemanha. E a Alemanha tem crescido com a presença dessas pessoas também. E eu acho que isso é reconhecido, se não por todos, por uma boa parte da população alemã. A gente vê que isso é algo muito forte, eles terem essa interação com povos de outras origens, para o terror e o pânico do falecido Hitler, que odiava essa ideia. Né? Então acho que assim, é muito interessante. Que o diabo tem em bom lugar. Acho que nem o diabo quer, mas enfim. Mas enfim, é uma experiência, gente, assim, viajar, eu digo, não é um gasto, é um investimento. É muito prazeroso. Eu bati perna, andei muito, chegava lá no hostel, tem hostel. Fui para o hotel porque não tinha nem, enfim, grana para isso, mas pé latejando de doer de tanto que eu caminhei em museu. Porque o Museu de Pérgamo é muito bacana, as relíquias que eles trouxeram. Aí também vão as críticas, né? Não é só maravilhas. O museu é belíssimo, as relíquias estão lá preservadas, mas a gente tem que dizer, aquilo lá não é alemão. Você tem lá a entrada do portão de uma cidade da Babilônia, que é o atual Iraque, e como é que aquilo foi para os alemães na época do imperialismo também roubaram, levaram na mão grande. Tudo bem, guardaram direitinho, tá bonito lá, mas não é alemão, é do povo ali do Oriente Médio, mas tá lá para quem puder ter a possibilidade de ver. Não é uma exclusividade da Alemanha, claro, a Europa toda passou por esse processo de imperialismo, de dominar, saquear e carregar essas riquezas, estão lá com eles. Mas vale muito a pena a visita também nesses museus. Você tem uma ilha de museus dentro de Berlim, né? Você tem um rio que passa na cidade, e aí tem essa ilha que não é pequena. Se eu não me engano, é um complexo com pelo menos 6 museus, todos muito grandes, voltados para a arte e para a história mundial, especificamente também da Alemanha, mas de uma maneira geral, e tudo muito acessível. Fora outras atrações que você vê, né? A questão do transporte também chama muita atenção. Tem 2 tipos de metrô, tem o metrô suburbano e urbano, a linha de ônibus, e cara, como tem bicicleta na cidade. Cara, é incrível o tanto de bicicleta que tem rodando por Berlim. E assim, no trânsito mesmo, o pessoal para no sinal e dá seta com o braço, e é como se fosse um carro a mais, sendo que, né, muito mais saudável e tal. É muito legal. Você consegue circular a cidade com muita facilidade. E é um sistema que não só na Alemanha é comum, na Europa, que você, na verdade, você compra o bilhete,
põe no bolso, entra no ônibus, não tem trocador. O pessoal confia que você pagou a passagem. Eventualmente aparece o fiscal para pedir o bilhete. Né? Se você não tiver, aí a multa é pesada, mas assim, é algo muito ocasional. Você vê que é um grau realmente de educação, de civilidade do povo, de saber de como usar esses transportes que funcionam, tem lá os horários e tal. Eu escrevi os nomes assim, tirava foto da onde eu queria ir, o nome, para depois conferir se o nome era igual, porque ler em alemão é difícil. Complicado. Mas tinha os horários, você olhava lá, pô, vai chegar daqui a 2 minutos. Daqui a 2 minutos chegava o ônibus, no letreiro do lado do ponto. Um dia. Chegaremos lá, acho Chegaremos. que é questão de aprender, enfim. Mas é fascinante, é realmente muito legal. Hamilton Zen, tudo bom, Hamilton? Obrigado aí. Né? Bom dia, moçada. Bom dia, Hamilton Zen. Bom dia, Neuma Cruz. Bom dia, o Felipe Rodrigues e toda a galera aí que está nos escutando. E é isso aí, nosso Rafael, que hoje a gente está meio assim, vamos vai ter tempo pro programa, o quadro dele. E também nós temos ainda o quadro do nosso querido presidente, né? Que hoje está... Hoje está menos querido. Menos querido, mas tudo bem. Os caminhos da palavra. E vai ser nessa questão. Vamos lá, presidente, por favor. Bom dia. Primeiramente, agradecer, né? Hoje chegamos à 15ª edição dos Caminhos da Palavra. Né? Então, quero agradecer a Andréa Bracho, né? Que hoje não está conosco por motivo de força maior. E nos solidarizamos com isso, né? Aos confrades aqui presentes conosco, né, também, a toda a Academia Cruzeirense de Letras e, sobretudo, né, aos ouvintes, né, que são a nossa motivação maior, que estão sempre prestigiando as nossas iniciativas, né, com muito carinho. Né? Bom, então, pessoal, dentro de uma sequência, de um planejamento previamente traçado, né, nos últimos encontros começamos a abordar as doutrinas dos gêneros literários, né, os diversos gêneros, tipos e subtipos da literatura, e hoje a nossa intenção é, ao menos, começar a falar sobre os estilos literários e a voz do escritor na compreensão de Alfred Álvares, né? Bom, o que nos ocupa nesse quadro é realmente o propósito de, com a nossa modesta, mas bem dedicada experiência, conhecimentos, vivências, ajudá-los no passo a passo rumo à construção de um melhor desempenho, né, na competência de leitor e de escritor, né, ajudar a acompanhar esse passo a passo. Por isso esse título, Os Caminhos da Palavra. Né? Então, o que são os estilos literários? Né? Eles vão precisamente delinear a fisionomia do escritor. Né? Esse é o estilo. O estilo ele vai ser formado, né, a partir do manejo das diversas técnicas, né, que existem para redigir um texto, para conceber um texto, né, somando-se a isso a própria vivência do escritor. Então o estilo ele é resultado estético, como bem frisa o Roberto Clotes, né, no Manual do Escritor, é o resultado estético dessa vivência e das técnicas manejadas pelo escritor. Né? E existem múltiplas variáveis, né? Múltiplas variáveis vão contribuir para o estilo literário. Né? O regionalismo, por exemplo, influi bastante. O regionalismo, o tamanho das frases, a pontuação, né? Os temas que são selecionados pelo escritor, por exemplo, morte, sexo,
amor, né? Os diversos temas, né, que podem ser selecionados, autoconhecimento, críticas sociais, né? Então, toda essa gama de fatores vai repercutir na questão do estilo literário, né? Alguns nomes bem conhecidos, nós citamos aqui como exemplo, para vocês terem essa noção que tem um estilo próprio, né? Uma fisionomia própria. Pelo texto, quem lê um pouco mais vai saber discernir quando é, por exemplo, que está escrito, quando é o Machado de Assis que está escrevendo, quando é a Clarice Lispector, a Cecília Meirelles, né? Você tem meio que uma assinatura ali. Exatamente, exatamente. O Guimarães Rosa, o Eliot, o Neruda, a Flor Bela e assim por diante, né? Eu selecionei alguns autores nacionais para falar de forma bem de apertada síntese mesmo, né? Bem sucinta, que são nomes realmente norteadores da literatura, né? Porque o seu nome representa, em si mesmo já representa um estilo literário. Cecília Meirelles, né? Nascida em 1901, falecida em 1964, né? Foi a primeira escritora brasileira a ter prestígio no mundo literário, autora de mais de 50 obras, né? Ela começou no mundo editorial com apenas 18 anos, né? Com a obra Espectros, em 1919. Seu currículo prestigiado, laureado, ele é bastante variado, porque vai contemplar, por exemplo, poemas, romances, livros infantis e textos jornalísticos, né? Também quero dar destaque para Clarice Lispector, né? Nascida em 1920, falecendo em 1977. Tem um estilo reconhecidamente profundo e sentimental, né? Os seus fãs compõem uma verdadeira legião, uma multidão, né? Principalmente no âmbito dos jovens, né? Nascida na Ucrânia, naturalizada brasileira, redigiu poemas, romances, matérias para jornal e livros infantis, né? Não poderíamos omitir, né, Drummond de Andrade, Carlos Drummond de Andrade. Nascido em 1902, falecido em 1987. Sua poesia dispensa comentários, é aclamada, né, reverenciada no mundo inteiro, né, considerada inclusive a mais influente, né, com relação ao gênero literário da poesia no Brasil, né? Mencionamos a sua obra A Rosa do Povo, publicada em 1945, né? Que vai compilar 55 poesias abordando esse cenário angustiante, época da guerra, né? Guerra Mundial, no Brasil e no mundo. Então ela é uma obra de suma importância, não só poética, mas histórica também, né? Ela tem valor histórico, né? Além do valor literário, um valor histórico inquestionável, né? Joaquim Maria Machado de Assis, ou Machadão para os mais íntimos, né? Joaquim Maria. Quinzinho. Para os mais íntimos. Nascido em 1839, falecido em 1908. No exterior é o nome de maior repercussão, né? Pode-se dizer. Meio que quase um consenso. Pelo menos um dos, né? Mas eu acho que o Machado, por exemplo, quando fundaram a academia, ele não foi o proponente inicial, né? Haviam outros que, enfim, deram início ao movimento, mas na hora de escolher o presidente, foi o primeiro presidente. Pensado foi nele, né? Ele era já uma figura de respeito no meio desde o princípio. Então, com certeza, então, ele tem esse reconhecimento forte no exterior, né? Sim. Tanto que a obra foi traduzida para diversas línguas, né? Estudada em diferentes centros do saber, academias, né? Por mais de um século, né? Como o Rafael frisou aqui, só a gente corroborando, né? Foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, né? E entre as principais obras, as obras realistas, a gente vai falar daqui a pouco, se o tempo permitir, sobre o realismo, né?
Aí temos, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, né? Sim. E o nosso patrono também não poderia jamais omitir, Ariano Suassuna, né? Nascido em 1927, vindo a falecer em 2014. Deixou grandes legados na literatura, por exemplo, o Alto da Compadecida, que foi transmutado para o cinema, né? Foi levado às telas do cinema. Tem várias versões, né, do cinema. Tem. E não só do cinema, teatro também. Na verdade surgiu. Então recebeu várias adaptações artísticas. Sim, foi para várias linguagens. A Pedra do Reino, né, outra também. Escritor, dramaturgo, eleito em 89 para ocupar a cadeira 32 da ABL, Academia Brasileira de Letras. ABL é a sigla? Sim, É isso mesmo, né? Exato. Porque a gente tem outras academias regionais com essa sigla, mas... Porque como o pessoal pega só a primeira letra, né? Tem algumas academias que colocam... Fazem a sigla com sílabas e tal, para diferenciar. Isso. Mas a ABL original é a brasileira. A Brasileira de Letras, exatamente. Então, meus caros, feita essa introdução, a gente vai falar um pouco mais conceitualmente a questão dos estilos brasileiros, né? Estilos de linguagem brasileiros, né? Literários. Uma outra variável, como eu falei, muitas variáveis vão influir para determinar o estilo literário. Uma delas, que é bastante importante, é o quê? O regionalismo, né? Então, baseado nessa variável, a gente pode citar alguns estilos literários. Temos o classicismo, por exemplo, o barroco, o realismo, entre outros que a gente vai melhor aqui abordar. Mas por questão histórica, né, a literatura em português, frisando a questão histórica, a literatura em português teve seu advento em Portugal no século XII. Né? Os estilos iniciais foram o trovadorismo, que é a poesia sendo cantada, não é? O humanismo do teatro de Gil Vicente e o Renascimento, né? Que foi tornado célebre a partir do poema épico Os Lusíadas, não é? De Luís de Camões. Nos anos 1600 é que começa a se esboçar, a se configurar uma literatura efetivamente nacional, brasileira, né? Ou seja, produzida no Brasil, sobre o Brasil e voltada para os nacionais. Né? Então, falando primeiro do barroco. Mauro, você vai me falando do tempo, tá? Não, pode. Beleza? Qualquer coisa, só avisar aí que a gente continua no próximo quadro. Barroco. Adota uma linguagem extravagante, valendo-se de metáforas. Né? Metáforas é quando a gente fala uma determinada coisa utilizando, né, outras palavras. Isso. Paradoxo, contradições lógicas e antíteses, ideias opostas. Então, o barroco tinha essas características para mostrar os conflitos entre a alma e o corpo. Né? Gregório de Matos é realmente o expoente, também chamado de Boca do Inferno, grande baiano, Gregório de Matos, expoente do barroco. Né? O arcadismo, por sua vez, ele vai enfatizar a razão, né? O atributo da razão. Então prestigia, logicamente, clássicos de gregos e romanos e a linguagem simples, né? Mas pautando temas ligados ao campo. Alguns exemplos: Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto. O realismo, né, que o grande expoente foi Machado de Assis, por exemplo, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? O realismo ele tem como foco as causas sociais, críticas sociais e críticas aos valores burgueses. Né? Sua linguagem ela se reveste da impessoalidade e da objetividade. Nas histórias realistas tem realce os perfis psicológicos de cada personagem e o seu lugar na sociedade. Raul Pompeia, por exemplo, uma fase mais madura, mais avançada do Machado de Assis também são exemplos aí de realistas, né? Realismos. O naturalismo ele surge no mesmo período do realismo. Suas características são semelhantes. A distinção é que ele tem uma crueza maior, ele é mais explícito.
né? É mais ferino, mais explícito. Sim. O naturalismo. Né? E, por exemplo, é comum na sua abordagem usar taras e usar também, como é que se diz de uma forma elegante? Esqueci o termo. Fetiches? Não, não. Tabus? Os dejetos, né? Ah, sim. Tá. Pronto. Certo. Ok. Exato. Aloysio de Azevedo, no Cortiço, né? É um exemplo clássico aí do... Clássico já é outro estilo, é um exemplo importante aí do naturalismo. Parnasianismo, né? O parnasianismo é uma escola que surge como contraponto, né, ao naturalismo, porque ela vai prezar a arte pela arte, não é? Os versos impecáveis, né? Rimas com conteúdo denso, né? Significativo e a simetria na forma, né? Aquela forma realmente pautada por uma definição assim precisa, né? Exemplos: a famosa tríade de poetas Olavo Bilac, Raimundo Corrêa, né? E Alberto de Oliveira. São grandes representantes, expoentes do parnasianismo, né? Outra escola também importante, né? É a do simbolismo, né? Tem como seu parâmetro maior as obras francesas, evocando temas afetos à espiritualidade, com uso intenso de metáforas, e seus poemas se assemelham a descrições de sonhos, né? Buscava mostrar que as coisas podem assumir valores simbólicos. Cruz e Souza é um grande expoente, Alfonso de Guimarães também, né? O pré-modernismo, época que as obras têm influências dos estilos precedentes, mas com inovação, preparando o ambiente para a Revolução Modernista. Então, pré-modernismo. Augusto dos Anjos, Euclides da Cunha e Lima Barreto, né? Entre outros expoentes, destacamos esses três. O modernismo, né? Que vai priorizar a linguagem do cotidiano, né? Que vai priorizar a liberdade em si, a liberdade, sobretudo a liberdade de expressão e a brasilidade, né? Então, teve como seu divisor de águas, como seu marco fundante, né, fundamental, a Semana de Arte Moderna, ocorrida em São Paulo no ano de 1922. A segunda geração do modernismo foi a do romance de 30, livros regionalistas engajados. Exemplos: Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, Jorge Amado e Érico Veríssimo, né? Mas avançando, né? Mais um minuto aí. Vamos lá. Para finalizar aí. Para finalizar, a gente continua no próximo sábado. Autores contemporâneos, né? Já são autores que buscam uma maior experimentação, né? Bastante ambientados, sensíveis com os paradoxos da vida atual, né? Suas contradições, suas desigualdades e iniquidades, né? Vamos citar o Chico Buarque. Entre vários outros, eu vou destacar o Chico Buarque, a Conceição Evaristo, o Ailson Furtado, mais recentemente, né? Entre vários outros aí. Rubem Fonseca, né? Autores contemporâneos. Então é isso, pessoal. Agradeço vocês por nos acompanhar e prestigiar nessa caminhada. E até a próxima. Maravilha. É isso aí. E, galera, é o seguinte, a gente vai ter daqui a pouco a entrevista com a Silvinha Vilela, mas hoje tem algumas coisas acontecendo na cidade, né, Pedro? Você pode falar rapidinho aí pra gente? Nossa agenda cultural. Agenda cultural, mas antes disso, Sebastião de Oliveira Martins, programa de alta qualidade, cultura na sua essência. Parabéns. Obrigado, Sebastião. Joaquim Barroncas, por mais uma... Gratidão. Parabéns por mais uma edição do programa Cruzeiro em Letras. Obrigado também. E Janete Góes, bom dia. Vamos lá? Rapidinho aí. Vamos lá. O nosso quadradinho, pessoal, não é nada quadrado. Sempre tem algum agito, alguma coisa bacana, legal aí. Hoje, né, temos o lançamento do livro de poemas Colheita 4.
iniciativa do Celeiro Literário Brasiliense, no Natureto, na quadra comercial 403 da Asa Sul, a partir das 19 horas. Vale muito a pena, sempre um lançamento interessante, com poesia, música e muito bem organizado. E um trabalho bacana, né? Muito bem feito, edição artesanal, muito bonito o trabalho em todos os aspectos. Temos também o Feijão do Lazer. Hoje é 26, então é amanhã. Amanhã o Feijão do Lazer, a partir das 10 horas. Música, poesia, circo, dança, artes plásticas, oficinas e gastronomia. Fica no Eixão Norte, pessoal, na altura da 12, tá certo? A partir das 10 horas amanhã, Feijão do Lazer. Importante, entrada franca, tá? Maravilha. O Vanderlei Costa vai estar lá com sua poesia. Angelita Tavares, Oficina de Brincar, Banda Young Beat, entre outras atrações. Esse aqui eu coloquei o print, mas me fugiu a data, mas se não me engano é hoje. Vale a pena conferir. A palestra do professor Boaventura de Souza Santos na ADUMB, né? Na UNB. Iniciativa do Direito Achado na Rua. Tá? Legal. Lançamento Revista do CEAN. Programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania. Tá certo? É isso aí. Acho que tá. E para finalizar, o Porão 2.1. Porão do Rock. Dia 25 e 26. Então, começou ontem, mas continua hoje. Raimundos, Dead Fish, Escape the Fate, Ratos de Porão, entre outras atrações. Muito legal. Porão do Rock. Show de bola, aí, galera. Legal. Beleza, então daqui a pouco nós teremos entrevista com a Silvinha Vilar, ela tá chegando aí. E rapidinho a gente volta, beleza? Rapidinho. Cuidado aí, você vai passar na frente, tá? Então tem que dar um jeito aí. Será que dá? Nossa. Tá chegando. Se você quiser já armando ali, vai parar e Vou colocar mais cadeira, né? Tem mais cadeira lá? Vai. Bom. Tudo bem, Jorge? Bem-vindo novamente. Obrigado. Vamos preparar as cadeirinhas ali? Aqui tem até uma tomada que eu posso aproveitar, né? Essa aqui, ó. Então vai ligar outra coisa nele. Aqui tem aqui também, Jorge, se você quiser. Tá livre, não tá? Qual? Ali atrás também tinha. Tem aqui embaixo. A extensão ali tem vários. Não, eu tô falando dessa aqui, ó. Ah, não, aqui pode. É porque aqui tá só o celular para transmissão, mas. De repente esse aqui tá mais fácil, né? Vai precisar só de mais um lá. É aqui, Mas essa é aquela cadeira que tá mais mole. Cuidado com ela pra não. Hã? Essa cadeira, o encosto dela não tá confiável. Tá bom, não? Eu fico lá. Você não vai encostar? Só não encostar, Ficar atento e encostar. Então encostaram na cabine. Hã? Isso. Puxa mais pra lá. eu vou ficar do outro lado, né? Vai, tá aqui do lado, né? Fica do lado do lado. Deixa eu ver aqui uma coisa. Falta mais uma, né? Não. Silvinha, Mauro, Silvinha, Jorge, Rafael. eu, você e Rafael. Né, vou ficar ali. Ah, tá certo. Então tá, fechou aí, né? Tá certinho. Você tem razão, né? Então, beleza. Só agora aqui, ó.
Pode ser, ela vai ficar do meu lado. Se você quiser ficar nessa próxima também, ela vai ficar aqui. O espaço do violão. Isso daqui. É, né? Cabe ali? De repente tira essa cadeira, né? Deixa ele ali. Aqui tá bom. Você vai ficar na ponta. É, eu fico aqui. Ela Vai vai ela ficar ali. aqui. Aí vai puxar essa cadeira pra cá, de repente até pra... Alguém Alguém senta? aceita? Obrigado. Pode aceitar. Obrigado. Você falou da aguinha, é bom. Tá aqui, ó. Mas acho que você tá bem. Você prefere ir? Você vai sentar aqui? Não. Esse ficar do lado. É, vou esperar ela chegar para entrar. Vamos ajeitar aqui Na já. hora, né? Na verdade já tá na A hora. gente vai aqui. Ficou a mais. Teve algum Bem feedback mais. das meninas? Oi? Teve algum feedback das meninas, da Japa? Ah, ela tava falando do Facebook tava legal. O Maru tava É, acompanhando o mais. Facebook tá legal. Que bom. Agora, a Laura falou que o app tá fora do ar. O aplicativo tá fora tá do ar. mesmo. É, É, são detalhes que a gente vê depois. Né? sim. Ele deu erro ali o som de fonte que tava gravando. Então já deu erro logo no começo, tava ali pausado ele. Travado na verdade. Esses Aí a detalhes gente só encerrou a sessão dele, mas ele enfim não transmite. Só grava. Pedro, senta ali, por favor. Onde você arrumou esse suportezinho? Gostei dele. Gostou dele? É. Bacana. Onde você arrumou? Não posso falar não, pô. Eu vou entregar meu fornecedor. Só fala. É. Pietro, rapaz, aí, ô Rafa, me ajuda aí, cara. Esses Senta flamenguistas, ali vou só te pra ele contar. fazer um... Pietro, só em consideração essa sua camisa, eu vou lhe dar esse aí de presente, tá? Oh, meu querido, são essas coisas aqui. Tá errado isso aí, isso é favorecimento. Vou sentar aqui? Por O favor. que você vai fazer? Beleza. O que você vai fazer? E aí, velho? O quê? O que você vai fazer? Eu vou usar aquele... Qual? Aqui que você acabou de furtar. Ah, só um pra você. Um pro senhor. O senhor, eu vou pegar outro aqui. É um chaveirinho que ele abre tanto garrafa quanto latinha. Às vezes não quer abrir a latinha ali, refrigerante, suco, com a mão para não machucar o dedo. Ah, é um abridor, né? É, o chaveirinho é uma abertura É, aí. obrigado. Bacana. Tem hora que faz falta um abridor, né? Vai. Tem. Mauro, eu tenho certeza que você não vai torcer pra Argentina. Você é brasileiro, Mauro. Na Argentina? O River Plate é o Brasil na Libertadores. Exatamente. Ah, pô, sério? Eu, na verdade, não vou dizer pra ninguém. Como eu privilegio as boas relações internacionais, nossos queridos irmãos. Luana é Flamengo. Luana torce pro Fluminense, mas nesse jogo vai ser Flamengo. Não, aí cara tem Argentina nunca. Rapaz, se for Flamengo e o time dos marcianos que invadiram a Terra, eu torcer pros marcianos. Hein, Rafa? Tá gravando aí? Tá direto. Tá jogando. Mas eu tava, acho que eu vou ficar aqui. Não, não, o áudio da gente aqui. Ah, não, é, aqui tá. Tá? O áudio daqui. É o do Facebook lá no celular. Foi isso que assim não dá. A rádio não, a rádio Captou bem a imagem? ela pediu pra escolher. Mas aí é só um. Bom, eu não sei. É, acho que é o microfone, é pra gente. A música tá saindo. Antes.
Ela falou que vai te Aí, isso aqui, ó. Essa é a belatinha. Aqui, ó. Refrigerante. Você coloca ela prende ela no arinho ali, né, da latinha. João Batista de Medeiros, grande abraço, João Batista. Mais fácil é passar por mim, né? Tira aqui, ó. Tem coisa aí no meio? Tem um fio aqui. Não, vai. Por aqui. Tudo bom? Vamos vir. E aí? Eu acho que eu vou ficar mais de fora. Eu quero com solto, é isso mesmo? Ah, não, sim, esse aqui é. Esse aqui é normal mesmo. Pode tirar essa música aqui? É, vamos tirar. Cara, Fica legal, não. Vou tirar a cadeira. Isso, pode. 20? Tá bem 19, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver mais pra cá, pelo menos a gente fica aqui na ponta. Pode ir lá um pouco mais aqui, tá bom? Beleza. Ok? E aí, galera, estamos aqui de volta da FFM, programa Cruzeiro em Letras aqui, nossa convidada já chegou, bom dia, tudo bom? E juntamente com ela, nosso querido Jorge ali, que vai acompanhá-la aqui em algumas músicas. E é isso aí, se eu não fosse um físico, provavelmente seria músico. Muitas vezes penso na música e vivo os meus sonhos na música. Eu vejo a minha vida em termos de música. Albert Einstein, porque eu não sou físico, tá, galera? Na boa. Albert Einstein. E se você não fosse da música, você seria o que, Silvinha? A gente começar aqui antes de eu falar de você um pouquinho. Seria o que eu me formei, né? Que foi professora. E gostaria muito de ser mestre em educação. Legal, bacana, bacana. Silvinha Vilela, ela é carioca e está em Brasília desde 1960. Então, eu te pergunto, você
veio para Brasília e já era envolvida com música nesse período? Como é que foi esse envolvimento com a música para você? Não, eu vim para Brasília, eu era muito pequena ainda, né? Mas em casa as pessoas sempre eram muito envolvidas, embora ninguém tocasse nenhum instrumento, mas o meu irmão, né, mais velho, gostava muito de cantar. Meu pai também gostava de fazer uns sambinhas em casa, minha mãe também. E isso, eu acho que de alguma forma, me pegou, né? Você trouxe para a música. E aí, mesmo nos colégios em que eu estudei aqui, eu sempre estava envolvida com a música. Mas como assim, já querendo ser cantora ou você tocava algum instrumento? Não, era um sonho, assim, né? A minha realização de ser cantora. Mas, embora o pai desse sempre uma empurradinha, mas a mãe já queria que eu fosse médica, né? Aquela coisa do Eu estudar. poderia até ter sido médica. Claro, com não certeza. seria um problema, mas não estaria dentro de mim, não seria o meu Seria ideal. o seu desejo mesmo, né? De realização, né? Isso. Legal, bacana. Bom, aqui estamos na mesa também com o presidente aqui, o Pedro Costa, né? Muito afastado. E também com o Rafael Fernandes, que está ali. Vou ficar mais nos bastidores para não ficar tão aberta a cena. Acho que é melhor mais fechando em vocês. Beleza, então ele vai ficar mais nos Os bastidores. bastidores aqui com o André. Joaquim Barroca está dizendo, brilhante Silvinha, parabéns aí, já está aí com o pessoal. Bom, voltando aqui, mas essa influência da música, assim, de ser cantora, tudo mais veio com a questão daquela era do rádio, aquelas cantoras de rádio e tudo mais, seria mais isso? Gostava muito de assistir aqueles musicais, né, antigos, e me via ali dentro, né, daquele movimento, né? Mas o caminho da gente vai tomando outros cursos, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo, e daí também casei muito cedo. Tive aqui outros caminhos, né? Outros caminhos para seguir. Eu só vim mesmo me encontrar com a música em 2006. Né? Isso em Fortaleza, né? Que você se apresentou num programa do Augusto Borges. Ontem, hoje, sempre. Né? Como é que foi essa experiência? Conta pra gente aí. Foi uma experiência assim, né? Amigos de Fortaleza também, muito ligados à música, me ouviram e resolveram me levar a esse programa, né? Que é um programa assim que passa em todo o Nordeste. Hoje não, hoje a gente já vê ele por aqui, né? Mas em todo o Nordeste. Então foi uma experiência assim, para mim, única. Naquele momento foi única, né? Coisas que a gente sabe que não vão se repetir. Era um programa estilo programa de calouros, que nem o do Chacrinha? Não, só para ter uma referência? Não, era um programa mesmo que apresentavam músicos da redondeza, da cidade. Legal, era diferenciado até, assim, né? Assim, normalmente você não vê programas nesse sentido. Né? Uma coisa menos geral. Pedro, alguma pergunta aí para a gente Bom dia. começar? Bom dia, Pedro. Muito bem-vindo ao Cruzeiro Mineiros. Né? Obrigada. Recepcionando novamente o Jorge também. Muito bem-vindo também. Tivemos uma ótima entrevista. Né? Então, eu queria saber das suas influências, entre elas, qual que você mais preza assim, nessa arte de interpretar da música, né? Algum nome assim que você tem um carinho maior, assim, se identifique? Sim, sempre, até era um comentário da minha mãe, você é tão nova e gosta de cantar músicas assim, da Elisete Cardoso, né? Eu gostava muito de ouvir Maísa. Então, essas cantoras foram a minha influência, né? E depois eu fiquei até, assim, em algum momento da minha vida, eu fiquei taxada como
a rainha do bolero, mas... Que legal! Mas aí eu não... Rainha do bolero. Mas aí eu não fiquei presa só às aquilo, né? músicas antigas, né? Dos grandes cantores, né? Como a Elisete Cardoso, a quem eu tive a oportunidade de assistir vários programas com ela e aquela parte ali da vida dela me influenciou bastante. Legal, bacana. E além de cantora, né, você também é agente cultural, Sim. né? Como é que é esse trabalho? Como é que surgiu a ideia, por exemplo, de fazer uma Seresta, que a gente sabe que você trabalha com isso, vocês dois no caso? Isso aí foi um pensamento dos dois, né? Nós combinamos e ativar um pouco esse lado, porque Brasília, o que a gente percebe, que as pessoas gostam muito de cantar, né? Tem aqueles que só cantam debaixo do chuveiro, mas tem aqueles que gostariam um dia enfrentar um microfone. E isso pra gente é muito gratificante ver uma pessoa ali cantando, colocando aquela vontade, né? E deu certo agora. Até agora tem sido assim, ótimo pra gente. 13 anos aí na estrada, né? Levando. E onde vocês têm essa Seresta? Onde é que é o projeto de vocês? Onde acontece? Esse para o pessoal, né, que não conhece ainda. Né, sim. Acontece no La Gioconda, né? No restaurante Pizzaria La Gioconda, ali na 102, Rua das Farmácias, né? Nós temos esse projeto uma vez por mês e estamos aí. Quem Qual que é o quiser, nome do projeto? Encontro de Amigos. Encontro de Amigos. Encontro de Amigos. E quem quiser participar desse projeto, é só aparecer lá no La Gioconda, a gente sempre coloca, né, o flyer na internet, no Face, no Instagram também, né? E vamos lá, vamos cantar. E além do La Gioconda lá, vocês têm algum outro projeto? Tem um projeto que é do Quifilé, lá do Cavalcante, né? E que agora nós estamos levando esse projeto também para o La Gioconda, que é o Cantares. Né? Eu sou uma das coordenadoras. É um projeto também para quem tem vontade de cantar, se apresentar, mas tem sido assim grandes descobertas, porque tem aparecido cantores magníficos. A cidade tem muita arte, muito o que colher ainda. É isso aí. Galera, Rafael Fernandes, perguntas para a nossa querida. Apesar dos bastidores, tem um público aqui, que vocês no auditório. além dele, tem um público aqui que está todo assim, entendeu? Mas vamos lá. Que nunca me viram falar, nunca me viram falar tanto. Né? Exato, também tem isso. Mas vamos lá, galera. Então, acho que o pessoal consegue me ouvir. Silvinha, e como é que você vê esse cenário que você falou dessa questão do pessoal que quer cantar, que às vezes não tem essa experiência musical, mas indo mais para a área profissional, você acha que em Brasília, esse mercado da música, o pessoal que está começando mais como amador mesmo, consegue ver um cenário para até de repente se profissionalizar? Você acha que há uma possibilidade? Ah, sim. Mas o caminho é longo, né? Porque Brasília é o berço dos artistas, dos cantores, né? E agora muitos compositores. Então a pessoa vai ter que ter um pouquinho de paciência, né? Sim. E se conseguir ir num local assim de evidência, né? Sempre tem aquela oportunidade de ser visto e alguém convidar para fazer algum trabalho. E aí, começando esse trabalho, vai longe. Certo. Legal. Bom, falei aqui, né? Estamos com uma cantora. Então aí a gente ouvir um pouquinho essa voz aí, juntamente com acompanhamento luxuoso do Jorge Luiz. Vamos cantar? Roda, né? Vamos.
tarde eu vou na cidade a te procurar, sem encontrar, bebendo. Começa de novo. De noite eu vou na cidade a te procurar, sem encontrar, bebendo com outras mulheres, jogando gatinho na mesa de um bar. Volto pra casa batida, desencantada da vida. O sonho, a alegria me dá, nele você está. Ah, se eu soubesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste essa busca inútil, eu não desistia. Por aí, com perfeita paciência, volto a te buscar e te encontrar, bebendo com outras mulheres, rolando nadinho, jogando guiar. E nesse dia então vai dar a primeira edição, cena de sangue no bar da Avenida São João. Maravilha, maravilha, maravilha. E aqui também, galera, estamos aqui nos bastidores. André Coelho, eu quero saber se ele vai querer fazer alguma pergunta aqui para nossa entrevistada. Claro, sim. Por favor, André. Nós já tivemos várias oportunidades de comprovar, né, a questão da qualidade, né, da música que você traz pra gente. Uma música assim maravilhosa. Foram muitos anos, claro, de estudo e prática. Tem como você falar assim, um pouquinho dessas dificuldades encontradas nesses estudos pra gente, nesse caminho percorrido? Bem, quando a gente começa a cantar muito cedo, né, como eu comecei aos 12, assim, cantando por aí, nas escolas, né, a gente sente dificuldade na transição da voz, né? Aí tem aquele período que a voz da gente vai dando uma certa modificação e a gente tem que ir em busca realmente de uma aula de canto, né? Fazer um vocalize melhor para poder encontrar realmente o seu tom de voz, né? E eu estudei sim fiz algumas academias, estudei no conservatório um pouco de Taguatinga, né? Ali é um grande aprendizado, porque é tipo também Clube do Choro, você tem que estudar muito, né? E ultimamente, para poder conservar a voz, né? Porque isso é de todo cantor, eu faço aulas com a Márcia Taú. Grande abraço, Márcia. Beijão para ela. E tem me ajudado bastante, porque a Márcia é uma pessoa que ela faz todo um estudo, né, da voz,
Então, estuda muito a fisiologia da voz e isso vai ajudando cada vez mais a gente ter um aprimoramento vocal. E já nessa pergunta do André, você tem algum ritual, alguma preparação em especial quando você vai se apresentar? Ou você chega no palco e fala, mas aqui é minha casa e vamos embora? Como é que é essa coisa? Você tem alguma coisa ou dá aquele frio na barriga quando você vê o público? Como é que é esse seu... Olha, eu tenho assim, eu me concentro muito, né? Antes de começar a cantar como agora eu vim para cá, eu tive assim também que vim vendo a natureza, vim respirando e mantenho uma certa concentração antes de começar o meu trabalho. Até porque eu tenho que agradecer a Deus o dom que Ele me deu, né? Não foi uma coisa que eu fabriquei, né? Veio da minha pessoa, né? Então eu agradeço sempre, eu peço muito ali no cantinho a Deus para me ajudar naquele momento. Eu fazer um bom papel e não deixar que as pessoas se envergonhem, né? Eu acho que não. Porque também eu estou levando um músico, né? E qualquer falha minha também repercute no músico, né? Tá certo. Pietro, perguntas? Hoje você não trouxe a lista de Schindler. Mas, bom, a gente percebe acompanhando, né, nas redes sociais, quando vai nos eventos e tudo, percebe que você atingiu um grau de maturidade, né? Pelos estudos, pelas experiências, né? Como o André bem falou ali, né? E você também encampa vários projetos, né? Abordou alguns. Sim, eu esqueci de apontar o encontro cultural. Isso eu faço questão que você também compareça. Com certeza, sim, com certeza, será lá no Carpe Diem. uma grata satisfação. Gostaria de falar um pouco mais desses projetos que ainda ainda estão sendo pensados. Né? Esse projeto foi assim, o projeto que nós iniciamos agora, né, Mauro? O Mauro também participa com a gente nesse projeto, é a Ana, a Janete. E nós sentimos assim, uma necessidade que, junto com a música, também viesse a poesia, né? Viesse as crônicas, porque hoje a gente vê que as pessoas têm um pouco de dificuldade de irem para mais distante, né? E então nós resolvemos fazer esse projeto ali no Carpe Diem, que é um ponto central da cidade, né? Para que as pessoas pudessem, poxa, ali na esquina de casa tem um projeto cultural, eu vou lá mostrar o meu trabalho, né? Eu não incluí isso só aos grandes como você, como ele, né? Que estão aí o tempo todo trabalhando na parte cultural, como o Mauro, né? Mas as pessoas que às vezes começam a escrever, né? E tem vontade de mostrar aquele seu trabalho. Então, procure-nos, porque nós vamos encaixando as pessoas da melhor forma possível nesse projeto. E o ano que vem, com certeza, na minha parte pessoal, eu vou ter também outras atuações, aí, porque eu sou meio que agitadinha, né? Então a gente vai estar querendo fazer outros trabalhos. Com relação a isso, esse mercado que você estava comentando e tudo mais, os grandes projetos que você tem, vocês estão com o La Gioconda, vocês estão no Carpe Diem, né? Tem agora, recentemente, vocês colocaram outro projeto que era no Kifilé para o La Gioconda também. Como você vê o mercado cultural nesse sentido e essa lei do silêncio que, infelizmente, tem que ser tocado, e você, como está dentro dessa
desse movimento, eu não tinha como não perguntá-lo. Como é que você vê isso? Bem, o que eu acho com relação ao mercado agora, todos nós, né? Eu tenho vontade de escrever também, de vez em quando bate aquela, vou fazer uma crônica. Mas aí tem outras atividades em que eu sou envolvida que eu acabo esquecendo um pouquinho. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar muito por esse lado cultural, porque faz parte da vida de cada um de nós. E as pessoas que não se envolvem diretamente ou indiretamente com esse lado, elas estão perdendo muito, muito mesmo. Porque hoje você vê um jovem, ele não quer saber de leitura, ele não quer saber de poema, ele acha que isso tudo era do seu tempo, né? Não é do seu tempo. É uma cultura que a gente deve preservar, é uma cultura que a gente deve mostrar para os filhos da gente o quanto é importante, para os netos, né? O quanto é importante ler, conhecer outras culturas, como você agora, né? Foi dessa sua viagem, né? E conheceu outras culturas. É bem rico, realmente. Né? Muito bonito. E quanto à lei do silêncio, eu sinto muito, lamento que as pessoas estejam castrando essa parte musical, porque muitos músicos, ninguém enriquece, dizer, ninguém aqui fica rico com música, com cantoria, mas é uma arte que nós devemos preservar, devemos ajudar, porque o músico é muito importante na vida das pessoas. A gente sabe quanto que a música tem beneficiado pessoas enfermas, né? Tanto que tem a musicoterapia. Está pensando justamente nisso. Não é? E hoje existem muitas pessoas solitárias. Então, de repente, a pessoa desce ali do seu apartamento, senta, ele ouve aquela música, ele se encanta, ele trabalha seu interior, às vezes, né? Nas recordações, né? E eu acho absurdo que as pessoas venham fazer esse tipo de trabalho contra os músicos, contra os cantores, porque Brasília não foi planejada para se ter um local afastado das habitações, né? Para a música. Então, o campo que nós encontramos aqui é esse. E vejo também, dentro desse lado, que não são só os moradores que fazem esse tipo de situação, mas músicos também, assim, que querem ganhar espaço. Porque existe, nós não podemos negar, existe uma grande competição dentro do meio artístico, existe, né? Então, é necessário que as pessoas se conscientizem que há espaço para todo mundo e que a música é importante, sim. Eu me envolvo muito com a música e sei quanto que a música tem me ajudado em muitos momentos da minha vida. Então, eu gostaria que todos os cantores, todos os músicos, instrumentistas, pudessem se envolver numa ação de mostrar para a população que a música é necessária. Maravilha. Mas é isso mesmo, né? Acho que a cultura, a arte salva e a cultura é necessária para todos se envolverem, né? Como você falou, da pessoa sair de casa, não só para mostrar o seu trabalho, mas para prestigiar também, né? Sim, sim. Então, assim, isso é bacana. E falando nisso, tem mais uma música aí pra gente? Por falar em música. Eu gosto muito de uma música do
daquele do Brega, oh meu Deus, esqueci o nome dele, lá de Fortaleza. Não. Não. Não é Jonas, não. Falcão, não? Então é ótimo. Só na brega. É que são os bregas que a gente tem na cabeça. Vamos lá. Vamos reconhecer daqui a pouco. Noite. Ah, esse você cantou. Esse você já cantou. É, isso é o nome, né? Ixi, não sei. Evaldo Gouveia. Grande Evaldo Gouveia. Tive a oportunidade de conhecê-lo em Fortaleza. Eu o encontrei ontem na rua, o meu amor, aquele amor que me passou tanta amargura. Tu passas pela rua e a vida continua em mim também. Esta saudade sempre tua. Tu passas pela rua e a vida continua em mim também. Esta saudade sempre tua. Tortura de Amor, de Valdir Soriano. Isso, era esse o nome que eu queria. É, Valdir Soriano. Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite. Quero em teus braços viver. Volta, meu amor, fica comigo, não me desprezes. A noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida junto de ti. Obrigada. Eu ainda estou sentindo assim um pouco de dificuldade de cantar, né? É a primeira vez, depois do meu problema que eu tive agora, que eu estou cantando aqui para vocês, né? Então eu estou sentindo ainda um pouco Não, mas tá. de dificuldade. Mesmo assim, tá muito bom mesmo. Falando nisso, assim, você tem algum lugar que você gostaria de se apresentar, que você, tipo assim, cara, esse ali é um palco que eu um dia ainda vou fazer isso? Teria algum assim especial? Não. Olha, Mauro, você sabe, você teve mais
ali comigo, né, e a Ana, a Janete, vocês sabem que eu passei por um risco de vida, né? Sim, né? E nesse momento de risco, eu agradeci muito a Deus por todos os lugares em que eu passei. Uhum. Primeiro, eu tive em Fortaleza, eu cantei no Oboé, que era uma casa de show, né? Onde grandes artistas se apresentavam, como eu pude ter a oportunidade de assistir a nossa grande Cláudia Barroso, né? Uma mulher assim magnífica, lindíssima, maravilhosa. Depois eu fui à Serra de Guaramiranga, que também é uma serra onde só se apresentam grandes artistas, né? É o palco do jazz, né? E cantei por 2 vezes no Senado e na Câmara. Cantei no Centro de Convenções, tudo uma parte religiosa, mas eu cantei. E no Clube do Choro, né, que é todo mundo tem aquela vontade de pisar ali naquele palco. Graças a vocês, pela Academia Cruzeirense, eu pude ter essa oportunidade de me apresentar. Bom. E naquele momento eu disse, tudo que eu queria fazer, eu fiz. Claro, Achei maravilhoso, fiquei né? até honrado agora, né? Como academia, nossa, honrado, que sim, bacana, com cara, que certeza. show. E falando em Clube do Choro, que você apresentou, o que você achou do evento em si, que foi realizado pela academia nos 5 anos? Magnífico, gostei muito, né? Vocês fizeram assim uma conjunção muito boa de poetas, música e grandes cantores, né? Como Célia Rabelo, Márcia Tauil, o Salomão, né? O meu marido, Sim, o grande ele, instrumentista que nos ali. acompanhou, o Beto Cardoso, professor, né? Que eu tenho muito carinho. E foi assim, para mim, foi significativo. Nossa, fiquei muito feliz em saber que... Parabéns, que venham outros projetos daqueles pra gente. E eu fiquei, eu acho, não só eu, né, todos aqui da academia, muito honrados em saber que você conseguiu realizar também um sonho de cantar no Clube do Choro. Pedro, perguntas? Eu estou tomado pela emoção. Né, Né? pela emoção, Rafael ou André, por favor, antes da gente... Eu queria voltar a essa questão da lei do silêncio, né? Você falou dessa dificuldade que tem hoje na cidade, mas pegando mais em relação aos moradores, porque realmente o debate está colocado já há algum tempo. O movimento cultural em Brasília tem tido uma dificuldade muito grande em convencer, principalmente as autoridades que fizeram essa lei, mas principalmente o público também, né? Você tem alguns moradores, e a gente vê, por exemplo, aqui no Cruzeiro mesmo, essa realidade, como está difícil de encontrar espaços aqui no nosso bairro para apresentação. Eu sei que no plano também tem tido muito isso. E claro, você tem pessoas com as diferentes cabeças, mas quando você vê de pessoas assim, que seria um público em potencial, essa reclamação, porque aqui não é o lugar e tudo, mas como é que você encara quando vê de alguém que poderia ser um público em potencial, a pessoa ficar simplesmente nessa de reclamar e achar que ali não é o lugar para música e querer se afastar disso? Como é que isso chega para um cantor, para um músico? Para nós é desagradável, né? Chega a ser até assim, frustrante, né? Porque você está ali para se apresentar, você está fazendo o melhor, né? E de repente eu já tive a oportunidade, posso dizer, Jorge também pode dizer isso, que nós já tivemos em lugares que nós estávamos nos apresentando e pessoas desceram, assim até de pijama mesmo, e vieram falar sobre o som, né? É muito difícil hoje a gente manter o que os moradores almejam, porque existe toda uma tecnologia que não existia no passado, né? Então, essa tecnologia veio para ser usada, então vamos usar.
E por outro lado também a gente se sente triste porque existe alguns comerciantes, né? Podemos dizer assim, porque quem é dono de um restaurante também é um comerciante, não queiram investir numa acústica, né? Isolamento. Acham que isso, ele acha mais importante o prato do dia, mas a música não. Tanto que tem restaurantes que poderiam ter música durante o almoço, assim, eu conheço alguns, e são bem movimentados, mas de outros restaurantes já acham, não, música não é assim, né? E não querem investir na acústica. Então isso vai fazendo com que o músico também se sinta desprezado, não seja valorizado, tá? Não, poxa, é uma arte, é como qualquer outra arte, mas o dono, o proprietário não quer, acha que é um gasto inútil. Desnecessário, né? Triste mesmo, né? A gente... E os espaços vão cada vez diminuindo mais. Sim, porque o planejamento da cidade foi feito dessa forma, né? Embora a gente saiba que alguns lugares em São Paulo, Rio de Janeiro, é a noite inteira. E ninguém reclama, ninguém vai lá e desliga isso aí, né? Mas eu sei que teve lugares assim que a pessoa deu uma volta e foi lá, desligou, né? Então, vamos voltar à época de não ter mais acústica, né? Assim, nos violões, tá? Todo mundo tocar, agora, baixinho, né? Se deixarem, né? Também, mas porque vai diminuindo mais, daqui a pouco não é mudo, tem que ficar mudo e tal, não dá, não é possível. Eu acho que realmente é uma falta de sensibilidade muito grande das pessoas que não consigam perceber o valor da música. Eu acho que da arte em geral, né? Assim, Sim, a gente não pode Sim. fazer com que a arte seja resistência sempre, resistência. Não, cara, acho que a arte é fundamental para a vida, Sim. dentro da história, dentro de tudo, né? Então, assim... Falta consciência nesse sentido. O Clube do Choro é uma casa de show, né, uma escola e casa de show que está afastada. Então, poderia agora dar uma abertura maior também para os músicos, né? Ele também sairia lucrando. Agora, não tem, eu não vejo assim um espaço em que pudessem dizer assim, agora aqui vão ter todas as casas de música, como na Lapa, você tem a gafieira, você tem o samba de, né? Você tem a música, o jazz, O zouk, né? Tem tudo fantástico. para se escolher. Né? Há um certo movimento de ocupação de alguns setores, principalmente o setor comercial sul, tem tido alguns projetos de produção de eventos ali que, por não ter área residencial, seria uma maneira também. de você... Mas está começando... Talvez seja um caminho para a cidade, né? De se começar a crescer e você realmente sair das áreas residenciais. Sim. Na área central de Brasília, você ter mais locais para Isso é apresentações. legal, né? Às vezes Fazer a as nossa pessoas já Lapa aqui em descem, Brasília, já ali, ficam né? ali, Fica ali mesmo. né? Já assistem o seu show. Eu queria fazer um parênteses aqui, Por favor. se me permitirem. Claro. Agora, como músico falando, eu acho que a música, desde a hora que ela fica muito alta, ela incomoda. Né? Eu não tiro a razão totalmente dos moradores, porque tem moradores que têm pessoas idosas, tem crianças, tem pessoas doentes em casa. A lei do silêncio deveria ter o horário a ser cumprido e os músicos, depois daquele horário, realmente diminuírem o volume. Aqui não é uma questão contra o morador, porque a música realmente fora do horário e numa altura inadequada incomoda. Né? Então eu acho que tem que ter um bom senso entre o músico, entre a casa
e o espaço. O próprio Gioconda é do lado de um prédio. E a gente tem que respeitar que ali tem pessoas, que tem idosos, que tem doentes, tem crianças, tem pessoas que trabalham no dia seguinte. Né? Eu concordo com você, Jorge, só que aí o problema é a questão do critério. Como você falou, eu acho que antigamente muita gente reclama e fala assim, mas a lei do silêncio não é até às 10 horas, mas às vezes o cara quer que você diminua às 7 horas, às 8 horas. Então, eu acho que assim, nesse sentido do bom senso, é que a lei seja cumprida nesse sentido. Olha, lei do silêncio, 10 horas. 10 horas começou a incomodar? Ok. 10 horas, exatamente, 10 horas o morador, ou seja lá quem for, se sinta incomodado, é o meu direito, ok. Agora, acho que 7, 8 horas, como eu já vi, eu estou falando isso, e você sabe muito bem disso, e como eu já vi, 8 horas da noite, o cara vira e reclama que eu quero assistir meu Jornal Nacional, sendo um morador que desce para dizer que, sabe, que não estou ouvindo o meu Jornal Nacional, aí eu acho que aí ele está desrespeitando o meu, não, o meu entre aspas, né, representando aqui, né, o meu momento, que eu estou fazendo o meu evento como músico, como cantor, e que não está tão assim ao ponto dele apenas descer, e por que os outros não desceram? Isso deveria parar numa ilha. Né? Exatamente. Eu acho que esse é que é o grande ponto. Então, esse é que é o grande ponto. Acho que o ponto é você, né, respeitar também os seus limites. Por favor, Sim, Rafael, essa questão do coletivo mesmo, né? A cidade, ela é um lugar de encontro também. Exato. Então, como você falou, a questão da pessoa querer ver uma televisão em casa, eu acho que fechar a janela e tudo mais. E outra, não é só o artista, mas também tem o público daquele artista que também quer a apresentação, que quer ver, que quer ter o seu momento de lazer. Será que ele também não tem esse direito? Porque a gente está colocando realmente muito o lado do músico, mas também tem o público que quer. Né? E aí você fica nesse conflito de interesses, que eu concordo realmente, a questão do bom senso de se achar o bom termo. Mas eu acho que há questões em que há um certo exagero, as pessoas querem simplesmente reclamar. Nada tá bom. Proibir E música principalmente no proibir. restaurante, você está tirando o público daquele restaurante. Também. Sabe que entra toda a questão da economia criativa ali, uma cadeia que envolve muitas pessoas, que você está tirando o sustento de uns, a diversão e o lazer de outros. Então esse bom senso também precisa ser colocado de quem reclama, né? Porque hoje a questão está muito assim, o cara vai lá com um aparelho, sei lá, 8h30, não, está muito alto. Pô, mas peraí, diminui, não sei o quê. Então, assim, o critério é o som, né, e não o horário, mas enfim. O André queria fazer uma pergunta aqui para a nossa entrevistada, porque senão a gente vai também nesse assunto aqui se estende. Isso aqui, gente. Entende? Bom, é o seguinte. Nem todos os músicos e nem todos os cantores, poderíamos dizer assim, que tem esse privilégio que vocês dois têm, de se unirem, de fato, tanto na música quanto na própria vida. E uma união perfeita, porque a gente nota que os dois são maravilhosos naquilo que fazem. São muito bons naquilo que fazem. Qual a dica que vocês dão, assim, para aquele cantor que está procurando de fato um músico, e um músico que normalmente sempre está ali É o segredo aí dessa união. Qual o segredo dessa perfeição que vocês desenvolveram? Eu sempre digo o seguinte, a Silvia me conheceu por um classificado do jornal, procurando uma aula de violão. Ela desistiu do violão, mas não desistiu do professor. Então, Sorte é nossa. Então, desistiu no violão pelo seguinte, porque pelo fato de eu acompanhá-la, eu até falei, é bom que você aprenda, porque nem sempre, né, coincide os horários e tudo. Mas aí começou essa parceria, e ela sempre cantou, e eu sempre fui solista, né? Como eu já falei aqui no programa da minha carreira musical. E aí houve essa união, houve esse entrosamento. Então eu acho que ela se sentiu segura a partir do momento que ela viu um instrumento de apoio, né? Então, para ela o violão tem sido assim
poxa, nós vamos fazer essa música, vamos tirar essa música, e a gente vai e tira. Essa procura por novas músicas, por novos espaços, é dos dois, né? E tanto para o instrumentista também tem sido complicado, porque já toquei em vários lugares, como vocês já sabem, mas o espaço para o instrumentista ainda também está sendo difícil, né? Bem restrito. A música instrumental. Ok. Você falou, mas o segredo não foi falado. Ela vai falar qual é o segredo. Não, aí é ela que tem que falar agora. Agora é ela. Agora é com ela, né, Jorge? Daí, o Jorge sempre, desde 2006, ele também me incentivou bastante com relação à música, né? E o nosso segredo não existe segredo, existe assim. Nós nos damos muito bem, graças a Deus, né? Nem tudo que ele vai fazer eu estou junto, porque às vezes ele vai tocar, vai ser só instrumental, mas o lado, convidaram para esse, mas querem a voz. Aí às vezes eu fico meio assim, mas eu vou junto também com ele nesses momentos. E sempre que a gente senta, que tem a oportunidade em casa, né, a gente senta e vai repassando músicas, vai conhecendo músicas, vai conversando sobre música, né? Então, essa parceria, para nós, é uma parceria muito importante, porque viver bem a união é uma coisa, e viver bem as duas coisas é mais importante ainda. Melhor ainda. Até por uma grata surpresa minha, ano passado, também por um grande músico já falecido, Nestor Kirchner, né? Menestrel, escritor, músico, me indicou para a Academia de Letras, né? E que eu fiquei muito honrado. Da UNG, né? Academia de Letras e Músicas. Imortal, né? Então, na posse dos novos agora, que foi na quinta-feira passada, quarta-feira passada, eu fui e também tive a oportunidade de tocar e rever os amigos e rever pessoas muito jovens na academia, porque a ideia é colocar pessoas jovens na academia. Para dar uma continuidade renovada, né? E novas ideias, né? Da sequência. E que pessoas mais velhas, sim, têm o seu valor, mas é preciso colocar essa nova juventude. O Jorge, que ele esquece de falar. Bom? Então tá. Ok. Só falando nesse caso do Kifilé, que a gente comentou, porque infelizmente, para quem não sabe, o Kifilé teve um problema e não pode ter, no momento, mais músicas lá. Por isso o projeto foi jogado para o La Gioconda, tá? Só para isso, o Joaquim Barroncas, que é o que faz, né, que era o produtor lá e tudo mais, ele está dizendo que é o seguinte, ó, a agenda deles estava até em julho de 2020. Quer dizer, foi prejudicado todo um trabalho, entendeu? Praticamente quase de um ano aí à frente, por causa desse problema que teve, de uma denúncia e tudo mais, o Kifilé acabou tendo esse problema. A gente está falando de um projeto que é deles. Ele está falando dos outros projetos que iriam acontecer dentro da casa. Sim. E acabam sendo prejudicados. Infelizmente, gente, é isso, né? Mas graças a Deus que nós conseguimos, nesses espaço, dois eventos que ele teve quinta e sexta, né? Que foi era da de Paula e o nosso ontem, do Cantares. Foi assim excelente, né? Nós tivemos um público maravilhoso, pessoas que realmente curtem a música, né? Embora a gente tenha colocado um tema, mas foram pessoas assim maravilhosas, e isso veio também dar ao Barroncas um ânimo, né? Assim, ânimo de que a gente pode continuar, pode procurar outros lugares para... Ele não está sozinho, né, na verdade. Não está. Nós estamos aí junto com ele. Com certeza.
E agora é o seguinte, galera, nós estamos quase no final do nosso programa e nós temos a grande pergunta. Você queria fazer uma pergunta, querido? Não? Ah, tá. Então, beleza. Que é a grande pergunta nossa, que é o seguinte: quem é Silvinha Vilela? Falar da gente mesmo É é legal. complicado, É, né? eu gosto demais. Mas eu me defino assim, como uma pessoa forte, né? Idealista, que tive uma formação muito boa, graças ao seu Vilela, aí a dona Odila, que me deram essa formação. E eu acho que tudo tem o seu tempo. Talvez se naquela época eu tivesse me jogado para a música como eu estava querendo, eu ainda não tinha um amadurecimento, né? E poderia ter me perdido também nesse caminho, né? E veio tudo assim, foi um pouco tardio, mas não me deixou parada. Lutei e estou aqui, graças a Deus. Tenho grandes amigos aí, cantores, né? Célia Rabelo, Lúcia de Maria, que estão sempre aí, né? Márcia, junto, me dando aquele impulso também. E sou uma pessoa espiritualizada, graças a Deus também. Consigo trabalhar bem a minha vida artística sem querer pisar no outro, né? Porque, como eu disse, há espaço para todos, há momento para todos de apresentação. E agora me envolvi com esses projetos, e esses projetos também estão me dando algo mais na minha vida. Além desses projetos, eu sou espírita kardecista de nascença, né? E também tenho um trabalho cultural dentro da casa em que eu represento, e fico muito feliz de poder estar nesse mundo, como a Silvia, que nasceu no Rio de Janeiro, em Bangu, e chegou em Brasília e foi devagar. É por engano, mas eu tenho um coração muito, muito tranquilo, vou muito pela razão, nunca pela emoção, porque a emoção às vezes engana, né, a gente. E estou aí, trabalhando e construindo esse mundo musical, ajudando a construir. Junto com meu maridão. Show de bola, parabéns. E olha aqui, nós temos um singelo presente para você da academia, do programa. Enquanto isso, Pietro, gosta das suas considerações finais, por favor? Bom, é imensa honra receber o casal, né? Hoje a gente está entrevistando a Silvinha, em outra ocasião entrevistamos o Jorge, realmente dois expoentes assim, da música de qualidade, né? E combativos, né? Nesse sentido de realmente mostrar a importância da música nas nossas vidas, né? Acho que a gente precisa abrir mais os corações, né? Ser mais sensíveis nisso aí, porque a música transforma, né? A música não a música só faz bem, né? Então, tomara que as pessoas tenham mais flexibilidade, percebam que isso é uma questão de saúde mental, de qualidade de vida, muito mais do que... acho que a questão crucial aí é isso, a qualidade de vida, saúde mental. A gente precisa, o mundo está muito conturbado, a incidência de doenças psicodegenerativas está altíssima. Então a música e a arte, na mais ampla acepção, elas têm um papel muito importante para nós, né? Então, minha gratidão em nome de toda a Academia Cruzeirense de Letras. Eu que fico assim, feliz em poder contribuir também um pouquinho, né, com a academia, e sempre que posso estou junto com vocês, né? Mas se a gente não está, porque os compromissos nos impedem. E agradeço o carinho de cada um de vocês, tá? Por esse sábado, né? Maravilhoso, que é mais um marco da minha vida.
Rafael, suas considerações? Bom, aqui dos bastidores, agradecer não só a presença hoje, mas essa parceria que já está mais do que consolidada. Certeza. E a gente espera aí outros eventos virão, outros saraus, outros, enfim, encontros. E a gente poder continuar sempre junto, porque tem sido realmente muito gratificante. Parabéns aí pelo trabalho, tanto da Silvinha quanto do Jorge. Obrigada. André? Bom, mais uma vez gostaria de agradecer a vocês. Agora conseguimos de fato fechar o ciclo, né? Por sermos o Jorge, agora você veio e graças a Deus conseguimos aí essa entrevista maravilhosa, né? E futuramente, quem sabe, voltam os dois para falar dos projetos, né? Aí a gente faz uma entrevista dupla agora, né? E essa entrevista foi uma surpresa, porque eu estava no hospital, internada, quando o Mauro disse, olha, você tem uma entrevista dia 26, eu não sabia. Eu falei, então eu tenho que me recuperar mesmo, mais rápido possível. É isso mesmo. E é isso aí, galera. Temos só que agradecer mesmo esse sábado maravilhoso. Tivemos aqui com a Silvinha, a grande cantora, também o Jorge aqui, tá ali, né, sempre nos prestigiando também e tendo o prazer aí, né, de estar tocando aí com a gente. Agradeço a todos aí pela presença aí, por todos aí. Um abraço ao Joaquim Barron, que participou bastante também, e todos que estavam aí no Face aí nos ouvindo, beleza? Muito obrigado. O programa Cruzeiro em Letras volta sábado que vem, né, com a DFFM, com entrevistas, com muita coisa boa. Não chore mais do que eu. Estamos aí. Um abraço a todos. Obrigadão. Tchau.